Olá pessoal, estamos aqui para mais um experimento de mecânica, né? Nesse caso, hoje nós iremos apresentar uma coisa bastante simples que durante muito tempo vocês viram na teoria, né? Vamos ver na prática. Aqui nós temos um plano inclinado, onde colocamos um objeto que desce, né? Sob a ação da gravidade. Então, num plano inclinado, onde a gente deixa um objeto percorrer a distância, e essa distância que ele vai percorrer está relacionada ao tempo, né? Qual é a relação que existe entre a distância percorrida por essa esfera, no plano inclinado, né? Numa inclinação pequena, né? E o tempo? Nós sabemos, pela experiência, que essa esfera ela não tem uma velocidade constante, mas como é que varia isso? Vamos coletar esses dados e, após a coleta dos dados, nós iremos relatá-los, né? Lembrando que você tem que colocar em formato científico, um relatório, e também o relatório pode ser em forma gráfica, né? Através de medições colocadas em gráficos. Então, o que nós faremos nesse plano inclinado, vamos fazer medidas bastante simples. Na realidade, são 5 medidas, só que cada uma dessas 5 medidas, né, elas podem conter um erro muito grande. Então, novamente, se você tivesse que diminuir o erro de uma medida física, o que você faria? Você faria várias vezes, eliminava os erros, né, para que chegasse mais próximo ao valor adequado. Então, nós faremos isso da seguinte forma. Iremos medir, né, a distância percorrida por essa esfera, né, sobre esse plano inclinado, que já tem uma régua indicando a distância. Então, aqui dessa posição inicial até essa primeira posição, nós temos aqui cerca de 10 centímetros, exatamente 10 centímetros aqui. Aqui nós temos 20 centímetros, 30 centímetros, 40, 50, 60. E como é que nós vamos fazer essas medidas? A distância é relativamente simples de medir, uma régua que já está aqui sobre o próprio plano, mas o tempo necessário é que são elas, né? Como é que a gente vai medir o tempo com uma precisão maior? Então, você irá fazer da seguinte forma, vai pegar o seu celular, né, e marcar o tempo. Obviamente, né, o seu celular, que eu estou dando um como exemplo, você pode usar qualquer programa que marca, qualquer aplicativo que marca o tempo, inclusive o instalado do próprio celular. E esse tempo que ele vai marcar aqui é um tempo em segundos e centésimos de segundo. Então, centésimos de segundo é suficiente para a gente marcar o tempo por essa esfera descendo, né? Só que, mesmo assim, existe o erro na hora de você apertar o botão, na hora de você perceber, a percepção humana contém um erro. Então, se nós temos uma distância muito longa, um tempo muito longo, o erro fica menor, né? Mas se é muito rápido, né, aí o erro, qualquer diferença pequena, vai aparecer no resultado final. Então, o que nós iremos fazer? Eu irei colocar aqui a esfera descendo várias distâncias e você irá marcar aí no seu celular o tempo necessário para aquela distância. Só que, inicialmente, né, você vai registrando aí os seus valores, você vai ver a imagem, pegar o seu celular e marcar o tempo, tá? Esse tempo em que você vai marcar será medido em forma de média. Então, primeiro valor, né, vamos aproximar um pouquinho aqui para ver melhor. Eu tenho aqui, nessa régua, eu tenho aqui a esfera e aqui a distância de 10 centímetros. Qual é o tempo necessário para percorrer 10 centímetros? Bom, ele é muito rápido, né? Então você vai ter que ser esperto aí e vai marcar o tempo. Professor, mas se eu errar? Não, veja bem, nós vamos marcar 5 vezes diferentes. Você vai anotar os 5 vezes diferentes. Se for necessário, você pode voltar ao vídeo e marcar novamente. Então, observe. Primeira vez. Uma. Segunda vez. 2. Terceira. 3. 4. Está aqui novamente. 5.
Então, nós marcamos aqui fizemos 5 medidas. Qual é o valor certo dessas 5? O valor mais próximo, não existe um valor exato, o valor mais próximo é a média desses 5. Né? Ah, mas se eu errar, você mede novamente. Então, vai pegar essas 5 medidas, né, que são pequenas. Né? Observem que pode ser, às vezes, menores que 1 segundo. E aí que nós vamos testar como é que as grandezas variam em função da precisão que se tem. Se eu tivesse que marcar assim 10 segundos, se eu errar 1 segundo ali, não vai fazer muita diferença. Mas se eu marcar 1 segundo e errar ali 1 segundo, eu estou errando tudo. Né? Então, o tempo, quando é pequeno, o seu erro vai ter um peso muito maior. Então, o que nós faremos? Nós faremos 5 medidas para 10 centímetros, 5 medidas para 20, para 30, 40 e 50 centímetros. E vamos fazer isso um a um, né? E esses dados serão colocados em uma tabela, né? Depois você pode fazer uma tabela separadamente. E esses dados serão colocados em forma de precisão. Como é que a gente faz isso? Bom, qualquer grandeza física, né? Você coloca lá, digamos que eu coloque uma distância, né? Essa grandeza física, ela é colocada num formato do seu valor médio que foi criado, o valor médio, né? Esse valor médio da grandeza, ele tem um erro de mais ou menos um desvio. Esse desvio é o erro que você normalmente mede naquele ato, né? O instrumento pode errar, você pode errar, e pode ter falhas, né? Isso aqui pode não ser exatamente uma reta, o plano não pode estar inclinado adequadamente, pode ter uma curva, tudo isso entra na medida. Então, como é que a gente vai medir esse valor médio? A gente vai tirar a média dos 5 valores. E esse desvio aqui, esse erro, né? Você vai determinar usando o desvio padrão. Né? O desvio padrão, que é o somatório de todas as grandezas em relação à média, né? O desvio de quanto ela fugiu da média. Então, vamos colocar aí depois a fórmula para você não esquecer. Tá? Aqui nós temos esse xi, primeira medida, número 1, menos o valor médio. Então, você vai medir os 5, tirar o valor médio deles. Né? Vai receber uma tabelinha para colocar. O primeiro valor que eu encontrei foi esse, segundo valor esse, terceiro, quarto e quinto. Depois o valor médio. Esse valor médio você vai subtrair, né, de cada um deles, vai ver a diferença, eleva ao quadrado. Então, vamos supor que o primeiro valor deu 0,3, né, e a média deu 0,2, a diferença aqui é o quadrado. Isso é o primeiro valor. Agora, segundo valor, terceiro, soma todos eles, divide por n e tira a raiz. Isso é o desvio padrão. Então, esse desvio padrão será calculado também no final. Para 10 centímetros, nós teremos um valor médio, mais ou menos, o desvio padrão. Tá? Que você vai calcular aqui. Não se preocupe com a fórmula, né? Decorar, que daqui a pouco a gente vai colocar aí para vocês também, na própria descrição do vídeo, para você não esquecer. Então, observe, já medimos para 5 centímetros. Agora, nós podemos medir também, né, para outro valor. Né? Vamos medir agora para 10 centímetros. Né? Temos aqui, então, o valor. Vamos lá. Então, aqui nós temos aqui, medimos para 10 centímetros, medimos para 10 centímetros, agora vamos medir para 20 centímetros. Então, pegue o seu celular, vamos marcar agora o tempo necessário, 5 vezes seguidas, para 20 centímetros. Atenção. 1, 2, 3, 4, 5. Então, para 20 centímetros, nós fizemos 5 medidas. Você vai tirar o valor médio e depois calcular o desvio padrão pela equação. Agora vamos medir para 30 centímetros. Né? Deixa eu afastar aqui um pouquinho para a gente medir melhor. E para que você visualize tudo, né? Então, aqui, ó. Então eu tenho 30 centímetros. Vamos ver quanto tempo ela leva para percorrer. Tá? Não se preocupe aqui com a inclinação, não. Atenção. 1,
2, 3, 4, 5. Então, para 30 centímetros, já medimos. Agora vamos ver para 40 centímetros. Aqui, 10, 20, 30, 40 centímetros. Para 40 centímetros, qual é o tempo gasto para percorrer a distância? Atenção. 1, 2, 3, 4, 5. Então, para 40 centímetros, já medimos o tempo. Agora vamos para, afastar um pouquinho aqui, para 50 centímetros. Né? Vamos ver qual é o tempo que a esfera percorre em 50 centímetros. Atenção. 1, 2, 3, 4, 5. Então, medimos 5 vezes para cada um. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 50 medidas. Essas 50 medidas, elas serão utilizadas, você vai colocar numa tabela, e cada uma delas você vai achar. Então, para 10 centímetros, a média, mais ou menos o desvio padrão. Para 20 centímetros, a média, mais ou menos o desvio padrão. Se por acaso nas 5 medidas, vamos supor que você mediu para 30 centímetros, nos 30 centímetros, deu um valor, segundo valor, terceiro, quarto, você mediu 5 vezes. Um deles está bem diferente daquele. O que se faz então? Se você, algumas vezes, elimina-se esse valor, né? Mas no nosso caso, a gente repete, você faz novamente. Ó, a terceira medida ficou diferente das outras. Então vamos refazê-la. Aí você refaz para ver se houve algum erro ali muito grande seu, né? Então, quanto mais próximo os valores estiverem, melhor, né? Porque tem uma certa uniformidade, né? Agora, nem sempre se pode fazer isso, né? Às vezes é muito caro, né? Você vai fazer uma medida da quantidade de acidez numa quantidade enorme, então você gasta muito produto, então às vezes você não tem como eliminar um valor, então aí você tem que fazer uma quantidade grande, direta, né? Sem interrupção. No nosso caso, a gente pode interromper. Se você não pegou um dado corretamente, volta o vídeo, e depois de voltar o vídeo, você pode medir novamente. Você tem a imagem repetida ali para refazer. Feito isso, né, o que é que nós faremos a seguir? Nós iremos pegar estes valores, né, colocarmos numa tabela. Né? Então, né, observem que quando a gente faz um gráfico, né, a gente tem uma tabela com os valores x e y, um gráfico simples, né, milimetrado. Né? Temos um espaço para o gráfico e em cima as informações necessárias para realizarmos aquele experimento. Então, aqui em cima você vai ter que colocar o seu nome, qual é o objetivo, qual é a ordenada e quanto vale, o que é x, o que é y no seu gráfico. Então, e você vai ter que colocar aqui as unidades utilizadas, fazer um eixo. E nesse movimento, com o plano inclinado, nós já vimos lá no ensino médio, né, que a aceleração, aqui é aproximadamente g sendo alfa, né, é um movimento uniformemente variado. Então, mais ou menos uma parábola. Né? Só que essa parábola é na teoria e na prática. Com esses 5 valores, a gente vai colocar os pontos, depois unir, fazermos uma curva o mais próximo possível da maioria dos pontos. Essa curva vai passar mais ou menos no meio desses pontos aqui, indicando que esse movimento é um movimento uniformemente variado. Então, 2 coisas são necessárias para este experimento. Você tem que relatá-los através de um relatório, e no relatório você vai mostrar como foi feito, qual o material utilizado, e colocar uma conclusão, né? Então, o relatório não tem sentido se não tiver uma conclusão seguindo a metodologia científica. Nessa conclusão, você vai colocar que verifica-se que há uma uniformidade ou não, né?
nos pontos do movimento uniformemente variado. E o gráfico é que vai comprovar, porque tem os valores medidos por você, lá como foi feito, e aqui os valores e a representação. Lembrando que todos os valores medidos também precisam estar no relatório. Tá? O relatório ele é dividido em uma parte formal, né, e uma parte complementar, o gráfico. Né? Então, esses dois tipos de atividade podem ser feitas em um plano inclinado simples como esse aqui. Ok? Então, analise o experimento e coloque a sua descrição corretamente. Ok? Até mais.